Né, gente? Esse Luciano Resmini é um querido. A Polícia Civil desencadeou hoje uma operação para prender criminosos suspeitos de praticar crimes sexuais, né? Criminosos crimes. Bom, deu para ver, né? Contra crianças e adolescentes. Só que tem um detalhe nessa história. Esses casos chocam ainda mais por terem sido praticados por quem deveria proteger as vítimas. Quem são essas pessoas? Pais, avós, tios e padrastos. O repórter João Gabriel Pezzini traz as informações. Diga aí, JG. A operação realizada na manhã de hoje pela Polícia Civil teve como objetivo combater o abuso sexual contra crianças e adolescentes, mas, mais especificamente, combater estes abusos realizados por familiares dessas vítimas, como pais, avós e padrastos, justamente aqueles que têm o papel de proteger essas crianças. São sempre cruéis, brutais e bizarros, né? Que a gente vê que para a degradação humana não tem limites, né? Como o caso de um pai, um senhor idoso, mais de 75 anos de idade, teve um AVC. E aí o filho, com aquela compaixão, querendo honrar o pai, né? Traz o pai doente para sua casa para cuidá-lo, para ampará-lo na velhice. E qual é a resposta? Esse investigado, então, teria abusado sexualmente da própria neta biológica, tirando a virgindade da menina e estuprando dos 7 aos 11 anos de idade. E isso só veio à tona porque a menina não aguentava mais, contou para uma amiguinha e a amiguinha, então, difundiu essa revelação e chegou até a Polícia Civil. Até o momento, 4 pessoas foram presas na operação, nos bairros Guajuviras, Mato Grande e Fátima, aqui em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e uma prisão preventiva ainda está em aberto na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Nós vamos concluir os inquéritos, a gente antecipou essas prisões preventivas para tirar esses indivíduos da sociedade, salvaguardar as nossas crianças, né? E agora vamos aprofundar as investigações e também investigar a omissão de mães e responsável por essas crianças e adolescentes. Conversando com o delegado Maurício Barizon, que comandou a operação na manhã de hoje, ele disse que pelo menos 7 vítimas foram libertadas do que ele chamou de uma prisão psicológica. Essas vítimas, crianças e adolescentes, que foram abusadas dentro da própria casa, justamente o lugar que elas consideravam seguro. O delegado também destacou o nome da operação, Vozes da Inocência. Segundo ele, foram graças a pessoas que ouviram as vítimas, como amigos, funcionários de escola e familiares, ouviram as vítimas e denunciaram a Polícia Civil. Foram graças a essas pessoas que a operação de hoje foi deflagrada e conseguiram então identificar e prender pelo menos 4 predadores sexuais. A denúncia das vítimas chega na Polícia Civil muitas vezes por terceiros, né? Por professores, pela tia da escolinha, pela tia da creche e por outros familiares que não aqueles mais íntimos. A gente tem casos que as mães sabem do que ocorre e se omitem, se negligenciam a dor dos seus próprios filhos para cobertar esse tipo de crime, para salvar e manter um relacionamento com um abusador. O que é interessante é sempre a população passar a acreditar ainda mais no trabalho da Polícia Civil, aqui da DPCA Canoas, e não ter medo, vencer essa barreira do medo, do silêncio, que é isso que fortalece os predadores sexuais. A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente aqui de Canoas segue investigando outras denúncias para identificar e prender abusadores sexuais. Vozes da inocência. O problema é que quando essas vozes são caladas, né? E ficam aí por causa do medo, da vergonha, ficam meses, anos, no mais absoluto silêncio. Como é que a gente pode definir um idoso de 75 anos? Não dá... Seria um idoso, né, para não dizer um vagabundo, canalha. Os canalhas também envelhecem. Os canalhas envelhecem também. Então, esse homem de 75 anos que sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC, o filho, né? Se o filho não fizesse algo por ele, o filho seria um desnaturado,
né? Olha que filho de, né? Que porcaria de filho, onde já se viu abandonar o coitado do pai depois de um AVC. Aí o filho faz o quê? Faz o papel dele. Pega o pai, o ampara, como o próprio delegado Maurício Barizon disse, e o leva para casa. E aí, em retribuição ao filho, o que este vagabundo, o que este verme, o que essa podridão faz com a própria neta quando ela tinha 7 anos de vida. Essa menina é uma das vítimas levantadas, né, pela investigação que resultou nessa operação de hoje. Essa menina tinha 7 anos quando começou a ser abusada sexualmente pelo próprio avô. E ela ficou 8 anos, né? Fez 8 anos, fez 9, fez 10. Com 11 anos, ela falou para a amiguinha e a amiguinha falou para a família da amiguinha, que procurou a polícia e denunciou o caso. Tem outros, tem o tio, né? Outro vagabundo que estuprou a sobrinha da companheira, né? Pais que não honram a palavra, né? Porque é uma palavra tão pequenininha, tão curtinha, a exemplo da palavra mãe, pai, 3 letras, mas que tem um significado gigantesco, um significado sagrado, a palavra pai. Mas não é pai, né? Quem faz o que esses pais, esses genitores fizeram com as próprias filhas, não dá para chamar de pai. São pessoas que deveriam proteger essas crianças. O que é para uma filha a imagem de um pai? E até do avô, porque a imagem do avô é de uma figura doce, de uma figura querida, de uma figura que faz as vontades dos netos. Mas do pai, o que representa a figura de um pai, principalmente para uma filha? Segurança, proteção, amor, afeto. E ao invés disso, esses canalhas, esses vagabundos abusaram das próprias filhas. Que barbaridade! Que barbaridade! Bom, aqui atrás são imagens ilustrativas. A operação de hoje, né, foi uma operação que muito bem realizada pelo delegado, pela equipe do delegado Maurício Barizon, só que não houve a gravação por parte, né, da Divisão de Comunicação Social da Polícia Civil. Por que não teve? Porque se identificar os acusados, por tabela, identifica as vítimas. Então, essas meninas, hoje, a mais velha, se eu não me engano, das vítimas, 14 anos. A mais velha, 14 anos de idade. Mas elas já passaram por esse crime que atinge a alma, não apenas a parte física. O estupro, o abuso sexual é o pior dos piores crimes porque ele afeta diretamente a alma. É para sempre. Essa cicatriz é na alma, é para sempre. Mas além de terem sido vítimas desses abusadores, desses tarados, desses maníacos que deveriam proteger ao invés de fazer isso, né? Elas, né, sendo identificadas por tabela, seria um outro crime, né? Então por isso que a polícia achou por bem não gravar as imagens e apenas na coletiva a entrevista com o delegado e as informações que foram repassadas. Eu quero parabenizar o delegado Maurício Barizon e toda a equipe dele que botou atrás das grades esses vagabundos, e eu só espero, a sociedade espera, não só eu, né? Como todos, nós esperamos que esses vagabundos fiquem na cadeia. Porque daqui a pouco aparece um juiz ou uma juíza de mente iluminada, só que não, com uma caneta Mont Blanc na mão e dá com uma canetada só, acaba devolvendo às ruas esses canalhas. E aí o detalhe, né? Podem voltar a conviver com as vítimas, que é o pior de tudo, né? Vamos aplaudir o trabalho do delegado Maurício Barizon, maestro? Vamos lá, cadê os aplausos aí? Vamos aplaudir. Que outras operações iguais a esta aconteçam aqui no Rio Grande do Sul e cada vez mais frequente. Porque, gente, né, Barizon é um especialista no assunto, né? O que mais revolta é saber
que esse tipo, né, 80% dos crimes sexuais são cometidos por pessoas, né, de relação com a família. Não só pais, avós, padrinhos, né, padrastos, como também vizinhos, colegas e por aí vai. Mas é preciso acabar com isso, porque grande parte das vítimas não procura a polícia, com medo, com vergonha. Então, por isso, a importância do título dessa operação, Vozes, né? Vozes Inocentes, é isso? Isso, Vozes da Inocência. É importante, né? O silêncio é coadjuvante para esses vagabundos agirem. Então, se você tem conhecimento, você que está na sua casa, no seu local de trabalho, se você sabe que existe dentro da sua relação de parentesco, de amizade, ou vizinho, que tem uma criança que provavelmente esteja sendo vítima de um abusador, denuncie. Denuncie, procure a polícia. Tem o 190, Brigada Militar, 197, Polícia Civil, 181, Secretaria de Segurança Pública, tem o Zap do Mota também, que a gente encaminha a denúncia, mas procure a polícia para salvar a vida dessa criança que provavelmente deve estar sendo utilizada como objeto sexual.